Eu sou babaca por querer terminar com meu namorado por achar ele covarde? Sou uma mulher de 23 anos, e meu namorado tem 27. Namoramos há 3 anos, e eu não aguento mais o fato de ele ser frouxo e fujão. Tudo ele foge, todo problema ele deixa acumular, dívidas, por exemplo, ele não paga nada em dia porque diz que, em 5 anos, some. O nome dele vive sujo, não consegue comprar nada, e quer sempre usar o meu nome. Ele não consegue se impor diante de outros homens. Teve um amigo dele que fez gracinha para cima de mim, e ele disse que não ia brigar porque não adianta nada brigar por isso. Eu só queria que ele, no mínimo, chamasse a atenção e pedisse respeito, mas ele não fez, porque está sempre fugindo. Todo mundo faz ele de trouxa. Um vizinho pediu para que ele realizasse um serviço elétrico na casa dele. Ele fez tudo, foram 2 dias trabalhando lá, e até hoje, faz 8 meses já, o vizinho não pagou um centavo. Mesmo assim, semana passada o vizinho veio novamente pedir outra coisa, e ele foi, e me disse, não quero criar problemas com vizinhos. Em dezembro de 2023, no Natal, uma tia dele ficou bêbada e começou a me falar um monte de besteiras, querendo saber da nossa vida sexual, falando do meu corpo, dos meus seios, na frente de todo mundo. Ele estava do lado, eu claramente incomodada, querendo sair da situação, e ele só rindo, todo sem graça, igual a um imbecil. Discuti com ele em casa e, adivinhem? Ele simplesmente falou, não tem motivo para brigar com a titia, ela só estava bêbada, deixa pra lá. Agora ele deu para querer ter filhos. Disse que já está na hora, mas eu não me imagino mais construindo uma família com um homem assim. Não confio nele, ele não me defende, não se defende de nada. Não quero ter um filho para que ele tenha um pai frouxo desses, que só vai ensinar o filho a ser covarde. Outra coisa que eu acho estranha é o comportamento dele jogando FIFA ou CS. Ele xinga as pessoas, parece super agressivo, parece outra pessoa. Aí, quando desliga o joguinho e tem que encarar o mundo real, parece que ele murcha. Quando eu o conheci, achava que isso era uma característica de um homem bom demais e amoroso, mas de um ano pra cá eu só consigo ver um frouxo, que foge de qualquer conflito, mesmo quando ele está com a razão. É uma covardia absurda. Eu não consigo mais tentar compreendê-lo. Quando confrontei sobre isso, ele disse que quem se defende morre cedo, que é melhor ser igual a ele e viver muito do que entrar no jogo das pessoas e morrer. Em 2020, fiquei sabendo, através do irmão dele, que um amigo de trabalho batia nele quase todo dia, e ele não fazia nada. Eram tapas no rosto, socos pelo corpo, e ele ficava imóvel. Pediu demissão, mas não denunciou o cara porque não queria prejudicar a vida de ninguém. Esses dias, passando por um daqueles programas mostrando a rotina da PM, eu falei no impulso, deve ser muito bom ter um namorado assim, corajoso e protetor. Ele começou a dizer que eu gostava de homem violento, que todo PM agride a esposa e a desvive depois, que sair de casa todo dia para procurar bandido não é algo que uma pessoa saudável faz. Aí eu perguntei qual seria a solução e, pasmem, ele disse, que o bandido parasse de agir com violência, não precisa ser violento para roubar algo, assim não teria necessidade de ter PM. A gota d'água foi na quarta. Estávamos perto de um barzinho e estava acontecendo algum jogo importante, não sei qual era. Enfim, estávamos indo para casa e, na nossa direção, vieram os 3 rapazes com boné e camisa de time. Ele simplesmente saiu correndo na direção oposta sem me falar nada. Eu parei e fiquei olhando para ele com ódio. Os caras passaram e falaram tipo, esse bobão aí correu por quê? Achou que a gente ia assaltar vocês, é? Que otário, e saíram rindo. Depois, ele voltou com a maior cara de pau reclamando comigo, dizendo que eu tinha que ficar mais esperta, que podia ser um assalto e eu fiquei lá de bobeira, sendo que dava tempo de sair correndo. Tipo, o cara me largou sozinha e saiu correndo. Já sugeri de tudo para ele, terapia, psicóloga, psiquiatra. Uma colega me disse que uma arte marcial podia ajudar, que ele iria melhorar. Não quis porque falou que tinha medo de se machucar? E que ser como ele não é problema, que eu é que estou errada. Enfim, eu já desisti. Sério, eu sou babaca por querer terminar com ele por ser frouxo assim? Atualização. Terminei tudo ontem, no domingo. Mandei mensagem pra ele no sábado, disse que queria conversar. Acho que ele já sentia o que era. Falou para eu ir até a casa dele para conversarmos, ele estava querendo ter a presença dos pais, daí vocês já tiram como é o princeso. Cheguei lá bem mais cedo, umas 9h10, e só estava a mãe dele lá, ele tinha saído com o pai para comprar as coisas do almoço. A mãe dele me perguntou o que eu queria conversar com ele, porque ele estava bem inquieto e ansioso. Eu falei logo que queria terminar. Não dei detalhes, como falei aqui no relato. Só disse que não combinávamos mais. Ela ficou meio aborrecida, disse que ele dedicou 3 anos da vida dele a esse namoro, meu tempo ao lado de um paspalho não importa, e que agora vai ser ruim ele arrumar outra. Não dei muito papo e fiquei na sala, sentada, esperando ele chegar. Quando ele chegou por volta das 11h40, chamei-o e fomos para o quarto. Disse tudo o que tinha que dizer, expliquei para ele, ponto por ponto.
Em um dado momento, ele ficou bem agressivo, nem sabia que ele tinha essa capacidade, e começou a me falar que era homem para casar, que eu queria um homem que ele não fazia questão de ser, que o fato de evitar se impor não tinha nada a ver com masculinidade, que ser homem e ser delicado no modo de agir com os problemas não anulava o fato de ser homem. Eu só o ouvi falando e, no final, disse, ok, então é isso, vamos terminar. Aí ele desabou, começou a chorar bem alto, uma cena horrível. Então a mãe dele entrou no quarto, perguntando o que eu tinha feito com ele, etc. O pai dele só olhava para ele com cara de decepção e balançava a cabeça. Eu saí e deixei ela lá com ele, fazendo o maior escândalo. Fui para a garagem, fiquei lá alguns minutos, ele continuava chorando e a mãe dele falando coisas que eu não entendia. Então fui embora. Hoje de manhã, recebi um monte de mensagens da mãe dele, dizendo que eu acabei com a vida do filho dela, e não sei o que. Falei para ela que ele precisava de terapia e ajuda para mudar algumas coisas, porque, do jeito que ele estava, um homem de 27 anos, não estava certo. Aí é que ela ficou brava mesmo. Disse que eu estava querendo dar pitaco na criação dele e que ele não era bubublé para precisar de ajuda de terapeuta. Só li a mensagem, não falei nada, e, uns 20 minutos depois, vi que ela me bloqueou. E foi isso, fim da história. PS. Eu queria pedir desculpas se afetei alguns homens aqui. Não era meu intuito deixá-los desconfortáveis. Eu sei que existem muitos homens na mesma situação que ele, com essa mesma personalidade, até porque estamos na internet, e posso ter me excedido nas palavras, deixando alguns aí ofendidos. Me perdoem de verdade. Fiquei triste ao ler vários comentários de muitas mulheres que vivem na mesma situação que eu vivia, com uma pessoa idêntica a ele. Não é uma situação fácil. Fui babaca por ir embora depois de descobrir a surpresa que meu namorado planejou para o meu aniversário? Eu, homem de 23 anos, e meu namorado, de 26, estamos juntos há pouco mais de 8 meses, e em novembro foi meu aniversário. Eu estava empolgado, pois era a primeira vez que passaríamos o aniversário de um de nós juntos, e ele passou o mês de outubro inteiro fazendo mistério sobre uma surpresa que estava planejando. Agora, para contextualizar, preciso mencionar que tenho uma relação muito complicada com meus pais. Ele sabe disso, e já conversamos em detalhes sobre o motivo dessa relação ser assim. Meus pais estão fora da minha vida há 2 anos, e ele sabe de tudo isso. Por conta dessa relação com meus pais, nos últimos anos eu passei meu aniversário com minha melhor amiga, que considero como família. Então, quando meu namorado deixou escapar no meu aniversário que a surpresa que ele havia planejado era um jantar em família, eu meio que imaginei que fosse com minha irmã e o marido dela, e minha amiga e o parceiro dela. Eu estava errado. A surpresa que ele planejou foi trazer meus pais de uma cidade distante. Fiquei confuso sobre o motivo dele ter feito isso, mas talvez tenha exagerado na reação. Acho que nem fiquei mais de 30 minutos no restaurante antes de sair e ir embora para casa. Não me lembro muito bem, só sei que não conseguia ficar ali ouvindo meus pais me menosprezarem enquanto meu namorado estava sentado ali. No dia seguinte, meu namorado apareceu na minha casa. Eu sabia que iríamos conversar sobre o que aconteceu no dia anterior, mas achava que ele ia pedir desculpas. Ele não pediu. Em vez disso, ficou irritado comigo por ter estragado a surpresa que ele planejou por tanto tempo e disse que só queria me dar a chance de ter uma relação normal com meus pais. Eu entendo o ponto dele, acho, mas realmente não gostei da forma como ele fez isso. Eu disse isso para ele, e ele não foi muito receptivo. Apenas disse que, como meu namorado, ele tinha o direito de querer conhecer meus pais. Eu realmente entendo o que ele quis dizer, mas não consigo deixar de sentir que ele deveria me pedir desculpas. Então, agi de forma errada por ter estragado a surpresa de aniversário? Atualização, 3 dias depois. Primeiro de tudo, desculpem por não ter respondido a nenhum comentário. Eu fiquei sobrecarregado com a quantidade de atenção que o post estava recebendo, e não sabia muito bem como lidar com mais de 100 pessoas me dizendo para terminar com meu namorado. Nós terminamos. Eu gostaria de poder dizer que confrontei ele com todos os comentários e os argumentos cuidadosamente construídos. Não me entendam mal, eles me ajudaram bastante, mas eu tenho medo de conflito, então provavelmente não é a atualização dramática que muita gente esperava. Eu deveria dizer que, tecnicamente, nós nos reconciliamos no dia seguinte à surpresa do meu aniversário. Eu postei sobre isso porque estava insatisfeito com a forma como resolvemos as coisas. Agora vejo que isso aconteceu porque as coisas não foram resolvidas de verdade, ele simplesmente me fez pedir desculpas sem me dar a oportunidade de ficar com raiva. Achei que poderia pedir para ele vir ao meu apartamento na próxima semana, para que eu tivesse mais tempo para encontrar uma forma natural de tocar no assunto, e então, quando tivéssemos uma conversa sobre isso, poderíamos seguir em frente. Acabei tocando no assunto depois de almoçarmos juntos ontem, enquanto eu o levava de volta para a casa dele. Eu nem tinha intenção de fazer isso, mas não sabia como me comportar com a raiva que estava sentindo. Então, no final, perguntei a ele por que ele fez aquilo, tentando ao máximo não parecer bravo, já que geralmente não gosto de ficar com raiva.
Ele disse que queria conhecer as pessoas que me criaram. A resposta dele foi uma mentira por muitos motivos, mas o maior deles é que eu literalmente já falei para ele que minha irmã mais velha é quem me criou. Quando ele a conheceu e ao marido dela, nós até brincamos que era como conhecer os pais. Eu disse a ele que ele tinha todo o direito de querer conhecer quem quisesse, mas que ele não tinha o direito de agir pelas minhas costas e me forçar a estar perto de pessoas que eu cortei da minha vida. A próxima coisa que ele disse foi realmente o que me fez terminar com ele. Ele disse que não entende como alguém pode parar de falar com a própria família. Eu não posso enfatizar o quanto já expliquei a ele o motivo de eu ter parado de falar com meus pais. Ele já me perguntou mais de uma vez. Depois que ele disse isso, acho que tive uma realização. Ele não me entende, e não fez nenhum esforço para tentar. Então eu disse a ele que, depois que o deixasse em casa, eu não queria mais vê-lo, porque não quero me esforçar com alguém que não se importa com o que eu quero. Ele não reagiu bem a isso, mas as emoções dele não são mais meu problema. Agora, eu me sinto principalmente muito triste. Eu sei que provavelmente estou melhor assim a longo prazo, mas términos são uma droga, e eu realmente o amava. Acho que vou ficar bem. Agradeço o apoio de todos. Descobri o verdadeiro motivo pelo qual minha mãe perdeu minha guarda, e não sei se consigo olhar para ela novamente. Fui retirada dos cuidados da minha mãe pelo Departamento de Proteção à Criança quando eu tinha 11 anos devido a alegações de AS contra meu padrasto. Ele foi condenado por esses crimes, mas aceitou um acordo de delação premiada, o que significava que ele estaria livre quando eu completasse 13 anos, e pelo que me lembro, nem mesmo cumpriu esses 2 anos completos. Eu era sua principal vítima. Não me lembro quantos anos eu tinha quando começou, mas o mais cedo que ele admitiu foi quando eu tinha 8 anos. Não sei se minha mãe sabia antes do envolvimento do Departamento de Proteção à Criança ou se ela descobriu depois, mas agora não acho que teria feito diferença para ela se ela estivesse ciente. Depois de ser colocada sob custódia temporária do Estado enquanto os problemas legais eram resolvidos, eventualmente fui colocada com uma parente e seu marido, que mais tarde me adotou quando ficou claro que minha mãe não me recuperaria. Meus pais adotivos me colocaram em terapia, me deram a ajuda de que precisava, fizeram tudo o que podiam para me fazer sentir segura novamente. Algo que eles nunca me impediram foi falar com minha mãe. Eu sempre pude ligar ou mandar mensagem para ela, e ela sempre podia me visitar, mas eu nunca podia ir vê-la. Eu não questionei muito isso quando criança, eu presumi que era alguma condição imposta pelos tribunais. Eu acreditava, crescendo, que o motivo pelo qual minha mãe não me recuperou foi por negligência, eu acho. Eu presumi que o tribunal achava que era parcialmente culpa dela que eu tivesse sido deixada sozinha com aquele homem com tanta frequência, ou que foi preciso alguém notar que eu estava fisicamente ferida para que algo fosse feito a respeito. Meus pais adotivos nunca contestaram essas suposições que eu tinha, e eles sempre me disseram que nunca me impediriam de ter um relacionamento com minha mãe, desde que isso fosse o que eu quisesse. Quando fiz 18 anos, minha mãe e eu começamos a conversar com mais frequência, mas não nos víamos pessoalmente com frequência. Eu nunca pensei muito nisso no começo, mas com o passar dos anos comecei a questionar as circunstâncias da minha remoção e subsequente adoção. Eu estava confusa sobre por que uma mulher sem problemas anteriores com a lei teria sua filha tirada dela de uma maneira tão direta. Decidi perguntar aos meus pais adotivos sobre isso, e eles me informaram muito gentilmente que minha mãe foi informada de que, para ela recuperar a custódia de mim, seu marido, meu abusador, seria obrigado a deixar a casa e não poderia, em nenhuma circunstância, se aproximar de mim. Não apenas porque ele era um criminoso, mas porque eu era vítima. Minha mãe, evidentemente, não pôde cumprir essas condições, e assim fui adotada por meus parentes. Quando tive coragem de perguntar à minha mãe se era verdade, ela não negou. Ela me disse que o amava. Que ele era um bom homem que cometeu um erro. Eles disseram que ela poderia ter sua filha ou ela poderia ficar com o marido e então ela o escolheu. Ela o escolheu a mim. Eu nem sei o que fazer com as coisas que estou sentindo agora. Me sinto mal só de pensar nisso. Ela é minha mãe, e ela sabia o que ele fez. Ele foi condenado por sua filha de 11 anos e ela se recusou a deixá-lo. Nos últimos 12 anos, ela dormiu voluntariamente em uma cama ao lado do homem que agrediu sua filha. Ela permaneceu casada com um homem que me machucou. Meus pais adotivos disseram que foram aconselhados pelo terapeuta a deixar que eu descobrisse por conta própria, já que minha mãe, apesar de escolher aquele homem em vez de mim, nunca fez nenhum movimento para me aproximar dele novamente. Ela simplesmente não estava disposta a fazê-lo sair para que eu pudesse ficar com ela. Evidentemente, o terapeuta achou que seria mais prejudicial a longo prazo me impedir de me comunicar totalmente com minha mãe. Nada disso me faz sentir melhor. Os últimos 2 dias foram como um pesadelo. Não entendo como ela pode ficar com ele. Não entendo por que ela escolheu um monstro em vez de sua filha. Estou tentando entender por que meus pais adotivos não me contaram, mas para ser honesta, também não entendo muito bem o raciocínio deles. Minha mãe tem me mandado mensagens, mas eu não respondi. Não consigo nem pensar nela sem sentir náusea ou tanta raiva que quero chorar ou ambas as coisas. Meus pais adotivos continuam me verificando, mas só atendi o telefone deles porque não quero que eles venham aqui por preocupação. Eu realmente não sei mais o que fazer.
Edição: não estou necessariamente com raiva dos meus pais, estou apenas sobrecarregada com a realidade desta situação. Não sei como me sinto, mas sei que preciso de tempo para sentir. Ainda estou em terapia, que está relacionada ao abuso que sofri, então tenho um profissional em quem confiar para orientação, se precisar. E não acho que vou conseguir falar com minha mãe novamente. Não consigo superar isso para perdoá-la ou entender seu raciocínio e não tenho certeza se algum dia vou querer tentar. Atualização: 5 dias depois. Não esperava que tantas pessoas vissem a postagem, na verdade só precisava desabafar e não queria jogar todo esse peso em meus amigos ou familiares. Eu tive uma sessão de terapia no início da semana, então consegui trazer essa revelação para minha terapeuta e vamos trabalhar em formas de me ajudar a processar isso. Obviamente, isso vai levar tempo, mas estou certa de que eventualmente vou encontrar uma maneira de conviver com isso, acho. Neste momento, ainda não sei como lidar com todos os sentimentos que tenho sobre isso. Eu entendo o motivo de meus pais adotivos terem agido dessa forma. No momento, receber essa informação foi algo difícil de compreender e lidar, e eu me senti traída. Não necessariamente por eles, mas acho que acabei colocando alguns desses sentimentos neles. Isso não foi justo, e eu tentei pedir desculpas, mas eles não estão chateados comigo por isso, e disseram que eu não tinha nada do que me desculpar. Eles sabem o quanto isso é difícil para mim, e me disseram que já esperavam a reação que eu tive. Minha mãe adotiva disse que, se tivesse estado no meu lugar, também ficaria chateada, mesmo que esse sentimento não estivesse totalmente direcionado às pessoas certas. Eu conversei com eles sobre como me senti e perguntei se poderiam me contar um pouco mais sobre por que decidiram lidar com isso dessa forma. Eles disseram que, quando ficaram com a minha guarda e viram todas as formas como o trauma da minha infância anterior se manifestava, queriam fazer tudo o que podiam para garantir que eu crescesse da forma mais cuidada e ajustada possível. Quando a terapeuta os incentivou a não me contar a verdade ou a questionar minha crença de que fui retirada de minha mãe por negligência, eles seguiram esse conselho. Os médicos e meus pais acharam que seria melhor para mim perceber e compreender a escolha da minha mãe por conta própria. Eles disseram que tantos adultos, que deveriam me proteger, já tinham falhado comigo em minha vida, e que não queriam adicionar seu nome a essa lista. Meu pai adotivo também mencionou que queria que eu pudesse aproveitar pelo menos parte da minha infância sem algo como essa revelação pairando sobre minha cabeça. O que, olhando para tudo isso agora, eu realmente aprecio. Não lembro muito da minha infância até ser colocada sob a guarda dos meus pais adotivos, e o que consigo lembrar não é bom, mas a infância que eles me deram compensou isso em grande parte. Eu sei que as escolhas que meus pais adotivos fizeram por mim foram feitas com o melhor interesse para mim em mente. Eu os amo e sei que tudo o que fizeram foi por amor a mim também. Em relação à minha mãe, eu basicamente disse a ela que não estava interessada em falar novamente, dado tudo o que sei agora. Não sei como ela levou isso, porque desde então bloqueei o número dela. Meus pais concordaram em reiterar essa mensagem para mim caso ela os contate, mas não acho que ela o fará. Nunca mais vou procurar ela. Não consigo fazer isso. Acho que uma parte de mim sempre vai se perguntar por que ela fez o que fez, mas com base nas respostas que ela me deu até agora, não tenho certeza se a honestidade dela seria muito útil para mim a longo prazo. Obrigada pelas palavras de incentivo e gentileza. Eu realmente precisava delas naquele momento e eu agradeço muito a todos vocês por isso. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais.